Nerds, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós vamos falar dessa obra-prima aqui, conhecida como Uzumaki. Essa daqui é a reimpressão pela editora Dev. Ela já veio antigamente, né, em formato de mangá, bem mais curtinho, pequenininho, pela Cramp, eu acho que é assim que se fala, né, espero ter falado certo, e vem em 3 volumes. Bem, a ideia hoje, né, é aproveitar o Halloween para falar dessa obra do horror que, sinceramente, é uma das melhores, Uzumaki de Junji Ito. Essa edição aqui, ela é literalmente como é que fala? Um ônibus, né? Ônibus, né? Sei lá, que traz aqui as 20 edições, né, que são 20 capítulos, né, que compõem a história de Uzumaki, né, sendo 19 deles da história principal e um capítulo esse lançado depois. A história foi originalmente publicada em 1998 no Japão, né, em várias revistas diferentes a cada lançamento do Junji Ito. Bem, você já conhece o Junji Ito, não vou entrar muito em detalhes, mas literalmente é um dos maiores mangakas do gênero de horror, né, que surgiu aí durante esse século aí, para a virada do século XX, né. A ideia dele é toda essa temática, né, toda a arte dele é bem bonita, né, você consegue reparar isso no detalhe dos rostos, tudo mais, né, e todo o detalhe do horror que ele consegue desenhar e expressar nos rostos, nas mortes, né? Tudo a narrativa é muito boa. Aqui em Uzumaki a gente tem um horror um pouco mais diferente do horror daquele que a gente tem no pé no chão, né? Aqui é um horror mais voltado pro horror cósmico, né? Aquela pegada de algo mais sobrenatural, algo que não tem uma explicação. Então, vamos tentar entender o que é isso, né? Que eu tô tentando falar. Uzumaki, do japonês, significa espiral. A espiral. Tanto que a versão antiga dessa primeira, né, versão do mangá que veio pro Brasil, vinha com o nome Uzumaki, a espiral do horror. Ou era a espiral do terror? Não lembro, mas beleza. Aí então, tanto que a ideia era pegar e fazer um subtítulo disso aí, quando a primeira versão do mangá chegou no Brasil, né? Então, para você ver como tudo é voltado para a espiral. Tanto na capa você vê que tem vários desses sentidos, né? O cabelo aqui, a espiral aqui atrás, né? O cabelo. E é isso. A ideia é voltada para as espirais. Tanto que o Uzumaki, como eu falei, significa espiral. Eu sei que muita gente já estava falando de Naruto, ou até pensou, que porcaria é essa? Achei que ia falar de Naruto, o título, olha, a imagem não tem nada a ver com Naruto. Ou será que tem? não duvido nada. Mas, chegando nesse ponto, a gente tem toda essa ideia, toda essa brincadeira de Uzumaki, né? E que o nome já explica o que vai ser a história, vai falar sobre espirais. E a história começa quando a narrativa, né, pela Kiri, que é a nossa protagonista, né, que é essa aqui que tá na capa, né, que é ela que narra todos os acontecimentos do início até o fim, tá? E ela vai, né, explicando que lá na cidade dela, uma cidade que fica na costa do Japão, e por algum motivo eu tô lembrando da cidade de Silent Hill, que agora que eu ia falar o nome eu pensei, não, peraí, isso casou com a do Silent Hill, eu literalmente li aqui e meio que confundi o nome enquanto eu tava tentando falar. Mas eu vou aqui, ó, Kuruzonoha, não é isso? Não? Deixa eu ver aqui se é Kuruzonoha. Ah, me chamo Kiri, estou no colégio. Uhum. E aqui a ideia é bem fácil, tá? Então é uma narrativa bem boa, né? Começa com toda essa ideia das espirais, né? Ela vai tomando cada personagem e cada narrativa vai surgindo a partir desse encontro deles com as espirais. Aqui uma coisa muito interessante de comentar é que o Suzuito, ele é um artista e um escritor que conta contos. Então cada história vai se formando um conto atrás de outro. Acho que o primeiro capítulo e o segundo eles são bem mais conectados. E quando chega no final, que é o capítulo final, que é por aqui, eles já se desenrolam uma história que vai seguindo um pouquinho mais do ritmo da história anterior. Porque como ele já tá no foco final, a cidade ali tá no estado ali, ele já começa a controlar a história de um jeito melhor. Por que eu falo isso? Porque a gente vai falar um pouco também do anime, que teve um anime recentemente,
recentemente, né, pela HBO Max, ano passado. A crítica foi positiva no primeiro episódio, porque o que eles fizeram? Eles pegaram, né, o primeiro capítulo e o segundo, se não falha a memória, não, o segundo e o terceiro, né, que é isso mesmo, que é a cicatriz, e misturaram com Examania, que é o capítulo que foca um pouco no pai do personagem masculino aqui, né, que vai se desenrolando, aí tem essa outra personagem feminina que tem ali com a cicatriz, então vai desenrolando os dois juntos e ele consegue se cobrar bem as duas narrativas. Só que depois disso, o episódio 2 e 3, ele vira uma bagunça, tanto que corta muita coisa para conseguir implementar. Aí você pensa, pô, mano, é um anime curto, é um mangá curto, na verdade, né? Que tem capítulos curtos, não são longos, dá para adaptar isso de uma forma legal, mas infelizmente os caras tentou fazer algo diferente. Porque é uma narrativa que não explica quanto tempo passa, quanto tempo acontece os seus acontecimentos, e ele tentou incorporar isso para fazer sentido, só que a partir do 2 e do 3 vira uma bagunça. E no episódio 4 ele até consegue recuperar essa bagunça e colocar controlada de novo, como eu falei, porque o capítulos finais do Sujeito, ele começa a controlar a sua narrativa em volta de uma coisinha que vai estar se encontrando no final, porque tudo ali já tá tudo de um jeitinho que ele já estava querendo deixar. Então ele consegue dar uma bela de uma narrativa. O Uzumaki, como eu falei, ele trabalha com horror psicológico e muito por sobrenatural, porque aquilo vai mexendo com a pessoa, as espirais, uma forma ou outra. Em alguns capítulos não tem isso, mas outros eles começam a conversar com os personagens e transformar eles de uma forma muito estranha. Tem um episódio do hospital que trabalha com isso. O pai do Suichiro, caramba, tô tudo confuso nos nomes, mas tá bom, vai. O pai do personagem principal aqui, do personagem masculino, também trabalha com essa ideia que ele vai sendo tomado por esse horror, ele vai tomando por essa essência e vai se transformando. Então, é uma transformação que vai acontecendo. E o anime, como eu falei, ele trabalha isso bem no primeiro episódio, mas depois no segundo, no terceiro, ele falha, e no quarto ele casa que recupera, mas a merda estava feita, então, e ainda por cima inventou que tinha um final que ele mesmo criou original. Então, ok, que ele já fez, né? Quis dizer que ia adaptar o negócio certinho, depois criou um final original. Fazer o que, né? É isso. E além disso, só para complementar, o Uzumaki ainda tem uma narrativa em live action, Esse aqui não vai entrar muitos detalhes, porque é aquilo lá, fazer sucesso, o pessoal falou, vamos adaptar. Porque a narrativa, se eu já tô falando que a do anime era corrida, imagina do live action. É 10 vezes mais e muito mais confuso. Eu assisti esse negócio só para falar no vídeo, mas infelizmente é isso. A obra passou para anime, para os cinemas, e ainda tem uns mangás aí com edições bonitas igual essa, mas mesmo assim ele foi lançado em curtas e depois ganhou um mangá compilado, que também ganhamos aqui no Brasil, né, que é esse aqui, outro que, como eu falei, veio antigamente, e agora ganhou uma animação, né, ano passado, pela HBO Max, mas não fez tão ju. Infelizmente os Jujutsu brincam que ele é amaldiçoado e nunca vai ter uma animação boa. E infelizmente é bem isso, né, as narrativas deles são bem curtas, então o pessoal tentou adaptar em episódios, mas eles tentam colocar sempre um episódio para colocar 2 histórias, e isso acaba atrapalhando outra narrativa que vai deixando outra mais curta. Mas é isso. Hoje é para falar sobre Shujo Ito e sua história magnífica, Uzumaki. Espero que vocês tenham gostado aí. E se não gostou, lê essa porra, mano. Lê, que é melhor do que eu estar aqui explicando tudo confuso. Essa merda é muito boa. Muito boa. É uma narrativa muito da hora e muito boa para se ler. Então, e até a próxima.